Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Seja Perdoado. Em João capítulo 8, versículos 10 e 11 está dito: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Bom, na vida há situações em que ficamos com dívidas emocionais. Ficamos no negativo, no vermelho e com sensação constante de que temos uma dívida impagável. Isso acaba gerando uma vida amarga. Se continuarmos a carregar essa dor, a nossa vida ficará presa, amarrada e sem condições de seguir em frente com alegria e boas expectativas. Por isso, o perdão e o arrependimento são fundamentais. Muitas vezes, não permitimos Deus trabalhar em áreas da nossa vida e nos tornamos pessoas duras, realmente inflexíveis. Quando Jesus pergunta à mulher onde estavam seus acusadores, ele sabia que todos já se haviam retirado, mas ele queria mostrar que todos também eram iguais a ela, pecadores. Com isso, ministrou o perdão e o arrependimento na vida daquela mulher ao dizer que também não a condenava. Quantas vezes a gente coloca um ponto final na nossa história por causa de uma escolha errada, uma falha ou um pecado? Então, não conseguimos nos perdoar, ficamos cutucando a velha ferida e vivendo presos ao passado. Mas Deus quer lhe dar um novo destino. Siga em frente, pois Ele tem coisas novas para você. Antes daquela mulher ser abraçada pelo amor de Jesus, ela foi inundada pelo perdão de Deus Pai. Talvez você só não tenha conseguido viver uma verdadeira vida com Jesus justamente por isso. Por mais que você tenha conhecimento do amor de Deus por você, a necessidade de perdão o tem impedido de verdadeiramente ser alcançado por essa verdade. Por isso, hoje é o dia oportuno para você se libertar de todas as cargas e dívidas emocionais. Peça e receba o perdão de Jesus. A frase do dia é: Deus nunca viu um homem que ele não possa perdoar. #perdão. Bom, o devocional de hoje fala de um tema que toca a vida de todas as pessoas de alguma forma, o pecado. Toca a vida de todos porque ou cometemos ou temos que lidar com pessoas próximas a gente que cometeu. O salmista vai dizer que o pecado corrói os ossos, que traz tristeza à vida dos homens. Jesus vai dizer que o pecado escraviza e esse opressor usa nossas fraquezas para acrescentar vergonha, tristeza, depressão, destruição, inimizade, morte, enfim, para amarrar a nossa vida ao pecado cometido. Como se não bastasse todo o ódio, toda a tristeza e toda a amarra vivida nessa luta interna que o ser humano que peca vive, dependendo do pecado, existe a ética moral dos que, em sua grande maioria, praticam a santidade, que naturalmente eles ficam desapontados com os teus erros porque confiavam em você. E isso naturalmente acrescenta dor à tua vida. E como se não bastasse, existem também aqueles que não são éticos e tão pouco morais, porém se aproveitam da situação para se esconderem atrás do seu pecado. E no meio de tudo isso tem Jesus, como diz o escritor, com um abraço amoroso e um perdão que nos liberta das amarras do pecado, do peso do passado e nos coloca na vida novamente. Esse Jesus que se colocou entre a mulher e o seu pecado, que se colocou entre a mulher e os seus acusadores, que se colocou entre a mulher e a moral, é o mesmo que está diante de nós hoje, pronto para perdoar. Esse Jesus nos ama tanto que quer nos ver livre de todo o pecado, de toda carga e dívida emocional advinda do pecado. Por isso hoje é dia de pedir perdão a Jesus e ser perdoado. Hoje é dia de se colocar à disposição de Jesus para viver a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Hoje é dia de dizer ao Espírito Santo: tenha liberdade para restaurar em mim a imagem de Deus que o pecado deformou. E eu termino com 8 dicas para alguém que cometeu algum erro, falha ou pecado. Ou para as pessoas que têm que lidar com alguém que cometeu um erro, uma falha ou um pecado. Primeiro, se você pecou, não se faça de vítima. Isso não vai mudar a sua situação, mas se coloca na posição de alguém que fez o que era errado fazer. Segundo, as pessoas não têm culpa do teu erro, então não procure culpados. Terceiro, as pessoas têm razão em estarem desapontadas com você. Entenda elas. Quarto, dê tempo ao tempo. Não queira resolver tudo no momento da agitação. Quinto, não coloque um ponto final na tua história por causa da tua escolha errada, falha ou pecado.
Sexto, Jesus está entre você e o pecado, entre você e a moral e entre você e as pessoas. Sétimo, o perdão de Jesus é poderoso para restaurar por completo a tua história. Você vai olhar para trás e vai ver que a bondade e a misericórdia seguiram você. Esses são os melhores seguidores que nós podemos ter hoje em dia. Bondade e misericórdia de Deus. Oitava dica, muitas pessoas não vão superar o teu erro, o teu pecado e vão embora, entenda-os, mas não se amarre a eles, porque de contrapartida muitos virão para contribuir com o processo de restauração de Deus na tua vida. Que possamos ter maturidade para lidar com nossas falhas, erros e pecados. Tenha um dia abençoado e leve, meu irmão e minha irmã.